no meio de tanta confusão e manifestações, algumas críticas que, na minha visão, talvez até façam sentido, outras que não passam de bobagem, uma simples tentativa de atacar o outro e ganhar, na minha visão, claro, né? E ganhar seguidor e ganhar audiência, eu achei que era importante eu me manifestar. Fiquei incomodado com isso tudo. Quem me conhece de perto sabe que eu não sou muito um cara das redes sociais. Brinco com uma coisa de vez em quando, mas não é muito minha pegada, né? Mas enfim, fiquei com vontade de falar um pouquinho. E aí eu vou começar contando umas historinhas assim que eu acho interessante para a gente refletir. Pepe Mujica. E aí eu peço desculpa para quem está me assistindo, porque eu fiz um roteirozinho, porque eu não quero esquecer de nada do que eu pensei aqui para falar. Não vou ler tudo, né? Assim, mas eu fiz um roteiro para não me perder, então de vez em quando eu vou olhar para lá. O Pepe Mujica disse uma vez que ele tinha sido um anarquista presidente. E eu acho que é interessante que a ordem aqui faz diferença. Se ele tivesse dito que ele era um presidente anarquista, talvez ele não tivesse conseguido governar o Uruguai. Mas ele se colocava dessa maneira. Não sei se ele ainda diz isso, mas em algum momento ele disse que era um anarquista presidente. Benito Mussolini, antes de se tornar fascista, era marxista. Tem alguns autores, inclusive, que vão falar, né, de que as ideias do Mussolini vieram de uma degradação das ideias de Marx, né? Mas eu não vou aprofundar isso agora. Eu acho que é um tema interessante que pode ser aprofundado. Mas, né, assim, só para a gente pensar que ele era um marxista que se tornou fascista. E era ateu, até algum momento, né? Quando foi conveniente, ele passou a dizer que era cristão. Então a gente tinha alguém aí que foi marxista, depois fascista e depois um fascista cristão. Hitler, aparentemente, sempre foi um nazista cristão. Se considerava, inclusive, como enviado de Deus, dizia isso, né? Disse isso em algumas ocasiões. Eu conheço bolsonaristas cristãos, eu conheço até um bolsonarista budista, ou um budista bolsonarista, não sei se isso faz diferença. Talvez faça. Pessoas que no dia a dia, inclusive, que eu conheço de perto, mostram, através da sua atitude, terem um coração enorme. Mas mesmo assim votaram e defendem as ideias do Bolsonaro, que a gente identifica como fascista. Tem um artigo meu numa revista científica de comunicação, onde eu falo exatamente sobre isso. Eu falo sobre a identificação ou a irrupção do urfascismo, é um conceito do Humberto Eco, que eu aproximo com o conceito de fascismo arquetípico, para usar uma expressão junguiana, e de como esse fascismo encontrou projeção nos últimos anos, por vários motivos. Um deles na figura de Jair Bolsonaro. Esses dias eu ouvi, assistindo um vídeo desses que está rolando, alguém dizer que é um psicanalista junguiano marxista. É interessante a ideia. Eu vou gastar meu alemão agora. O Adolf Guggenbuch-Haig diz que em alguns casos de homossexualidade, a energia psíquica heterossexual foi reprimida e ela flui para uma energia psíquica homossexual que sempre existiu no indivíduo. Mas a gente pode fazer toda a inversão e pensar, isso não quer dizer também que em alguns casos a heterossexualidade, ou na heterossexualidade, a energia psíquica homossexual reprimida fluiu na forma heterossexual? Continuando. Existem pessoas que se dizem monogâmicas. Conheço um monte delas, mas na verdade se comportam como polígamos. Tem gente que prega o tal do poliamor e na verdade não ama ninguém. E tem gente que é monogâmico, mas que consegue amar muita gente. Eu gosto de dizer que eu sou um mestre de Kung Fu, psicólogo, taoísta, niilista, moderado.
Tem alguns clientes que não gostam muito disso, do nihilista moderado. Vou repetir. Então, eu sou um mestre de Kung Fu, psicólogo, taoísta, nihilista, moderado, mais ou menos junguiano, às vezes músico. Já fui guitarrista, toquei gaita, hoje eu toco baixo. Tento tocar baixo. Então eu sou adepto aí do baixismo, talvez, né? Porque eu sou um baixista. Eu me considero assim. Mas assim, qual o propósito de dizer isso tudo? Eu não sei se eu sei essa resposta de maneira categórica, eu acho que eu não conseguiria dar. Mas eu sei que no meio de tanta coisa, como eu disse antes, eu senti a necessidade de manifestar, né? Aqui. O problema, na minha visão, aparece quando a gente nega a nossa capacidade de imaginar. Quando a gente fica identificado unilateralmente com apenas um dos ismos. Quando a gente não consegue transitar e acessar os diferentes ismos que habitam a nossa própria psique. A conta é fácil, eu vou dizer de uma maneira reducionista, mas assim, Jung diz isso também, a gente só consegue reconhecer aquilo que existe na nossa própria psique. Então, se eu reconheço aquele ismo, seja qual for, também existe na minha psique. A maneira é como eu estou acessando e como eu estou lidando. A maneira não, o problema, a questão, né? É a maneira como eu estou lidando e como eu estou acessando esses valores, né? Como eu me comporto perante eles. Então, o problema é quando a gente fica unilateralizado. Um dos problemas. Uma questão surge quando a gente fica unilateralizado e completamente identificado com um dos ismos. E esquece que existe todos os outros. Né? Simplesmente nega a existência deles. Isso se manifesta na atitude do indivíduo perante o mundo e perante si mesmo. Porque ele tenta provar o tempo inteiro, a partir daí, que ele está certo, que o outro está errado. Isso aparece, normalmente, através do que eu vou chamar aqui de fundamentalismos diversos. Mas a gente poderia ampliar e pensar em nomes diferentes para isso também. Agora, isso não quer dizer que a identificação com um desses ismos não seja necessária e talvez importante em algum momento da vida. Ou com mais de um deles, né? Ou a identificação com mais de um desses ismos, como a gente viu na lista anterior, né? A identificação com um movimento de massa, às vezes, ajuda de várias maneiras a pessoa a sobreviver. Se isso está certo, está errado, se é bom ou se é ruim, não é o meu julgamento aqui. Não nesse momento, não nessa reflexão. A questão é que, às vezes, é isso que é necessário para a sobrevivência do indivíduo e de um grupo de indivíduos. Marie-Louise von Franz dizia que a saída entre a massificação e o individualismo estaria na relação entre pequenas instituições. Então a gente poderia imaginar aqui uma relação quaternária, né, em que essa instituição conversa com a outra, enquanto indivíduos dessa instituição conversam com outros. E criam conflitos que sejam conflitos ricos e conflitos que possibilitem a criação de consciência. As instituições precisam permitir que o indivíduo internamente, ou dentro da própria instituição, possa também se manifestar como indivíduo. Por isso que a conta é mais ou menos simples. Se a instituição for grande demais, o indivíduo se perde. Se não tiver instituição nenhuma, também não tem processo de individuação. Né? A gente não pode esquecer que é na relação, que é no conflito entre indivíduo e indivíduo, entre instituição e instituição, é na relação e é no conflito que a gente faz a criação de consciência necessária para o processo de individuação. A criação, eu gosto mais de dizer criação de consciência do que ampliação de consciência. Então, o conflito em si não é o problema é como a gente atua perante o conflito. Quando a gente, perante o conflito, cria ou começa a agir, a atuar de maneira unilateral, a gente tem um problema. E mesmo esse problema aqui, eu estou falando como um problema matemático. Perante um problema matemático, eu posso me desesperar, ser reativo, queimar a prova e não sei, assim, não conseguir
tomar as decisões necessárias ou pensar de uma maneira coerente para resolver aquilo. E perante aquele problema, eu posso, né, se eu sou um cara que gosta de matemática, eu posso pensar, não, beleza, isso aqui é algo que até me atrai de certa forma. Então, o problema em si é apenas um problema, a princípio. Obviamente, existem expressões literais do mal que precisam ser contidas. Porém, a gente ganha grau de liberdade quando a gente compreende que nessa expressão literal do mal também tem projeção da minha sombra. Quando a gente compreende como essas projeções funcionam, né, então a gente pode lutar contra esse mal literalizado de uma maneira mais coerente, de uma maneira que tenha reflexão, né, que seja a partir de uma reflexão crítica, né, e não simplesmente tomado por um complexo. Mas para manter o paradoxo, isso não quer dizer que seja sempre ruim ou negativo que um complexo assuma o lugar do complexo de ego de vez em quando. Talvez seja ele que resolva o problema. E minimamente, a atuação do complexo traz a possibilidade de criação de consciência através do conflito que ele causa, né? Como diz mais uma vez Marie-Louise von Franz, graças a Deus que existem os complexos. Para encerrar, eu vou propor um exercício aqui. Respira fundo. Imagina comigo. Se imagina. Se precisar fechar o olho, fecha o olho. Faz do jeito que você achar melhor. Mas se permita. Permita-se imaginar. Permita-se se imaginar. Então agora você é um monge budista. Como é ser um monge budista? Quais são os seus ideais? Como você busca pela sua realização através dos preceitos budistas? Você consegue responder essas questões? Agora, só para provocar, imagina que você não é qualquer budista. Imagina que você é o Dalai Lama. Se imagina o Dalai Lama, como é ser o Dalai Lama, como é que foi a sua infância? Como é que é você hoje? Vamos trocar. Imagina agora que você é um bolsonarista. Como você se coloca no mundo como um bolsonarista? Como você enxerga o mundo? Quais são os seus valores bolsonaristas? Agora você é um terraplanista. A ideia de que a Terra é redonda é um absurdo para você. Como é viver num planeta plano? Para todos os efeitos, é importante a gente dizer que a Terra não é redonda. Ela, na verdade, é geóide. Eu aprendi isso pesquisando hoje, confesso para vocês, porque eu diria que ela é redonda. Mas é a minha fantasia explicativa sobre a Terra. Ela, na verdade, é algo como uma elipse, porque ela é achatada nos polos. Agora vamos lá. Imagina que você é um bolsonarista petista. Não pensa simplesmente que isso é impossível. Se imagina como um bolsonarista petista. Como é que é isso? Como é que é olhar para o mundo e para si dessa maneira? Essa capacidade de imaginar como funciona a psique do outro é extremamente importante para a nossa adaptação, para a gente compreender as projeções que se interpõem entre a fantasia explicativa que eu tenho do mundo e aquilo que o mundo é. Como diz Albert Camus, o mundo se transforma na mesma medida em que eu o conheço. Né? Então, toda a explicação que eu tenho do mundo, que eu faço do mundo, seja o mundo interno, seja o mundo externo, ela é aproximativa. Para a gente encerrar, eu vou falar rapidamente sobre a função transcendente. Né? Então, rapidinho, a função transcendente acontece do e no conflito entre pontos de vista diametralmente opostos. Eu sempre tenho dificuldade com essa palavra. Diametralmente. Nesse processo, nenhum lado nem o outro pode sofrer perda de valor, senão não tem função transcendente. Na verdade, Jung vai enfatizar isso, é importante que cada lado mantenha seu ponto de vista. Porém, é preciso partir do pressuposto de que todo argumento apresentado pelo outro lado é válido. Desse conflito e colaboração simultâneos,
é que pode surgir o terceiro elemento não dado, a expressão criativa da alma. Na cisão que a gente vive hoje, tanto do ponto de vista individual e, consequentemente, coletivo, um lado tenta simplesmente o tempo inteiro invalidar o que o outro está dizendo. Essa atitude não permite que surja o terceiro elemento, porque não há validação do argumento contrário por uma das partes envolvidas. Nada disso, mais uma vez, quer dizer que a gente precisa ser passivo perante a expressão literal do mal. E, mais uma vez, na verdade, quando a gente faz esse exercício de imaginação, a gente consegue relativizar e ganhar grau de liberdade na luta contra essa expressão literalizada do mal. Era isso que eu queria falar para vocês, e eu não respondo mensagens, eu não respondo comentários, eu acho isso... não é uma coisa para mim, outras pessoas gostam de fazer isso, eu acho uma bobagem, mas se alguém quiser conversar diretamente comigo, escreve uma mensagem no privado, manda um e-mail, né? Acho que eu sou um cara, gosto de me imaginar como uma pessoa acessível. Obrigado.